surgiu um questionamento entre nós sobre os objetivos da nossa empresa. Isso porque, se parássemos ou vendêssemos, poderíamos viver de maneira confortável o restante da nossa vida. O que fazer? Qual o propósito da empresa? Qual caminho deveríamos seguir? Concluímos que deveríamos continuar com a empresa. Mas desse momento em diante, colocaríamos um propósito no planejamento estratégico dela. Deveria testemunhar um novo agir econômico no mundo dos negócios e deveríamos dirigi-la em equilíbrio e com uma ética que não desse continuidade ao distúrbio social que tínhamos recebido da sociedade. Poderia-se dizer uma neurose coletiva, que fez nossa geração sofrer tanto. Olá, bem-vindo de volta ao nosso canal Mediator, unindo negócios que servem. No vídeo anterior, nós abordamos como os exercícios espirituais de Santo Inácio, aplicando os ensinamentos das encíclicas papais, podem contribuir na busca do compromisso essencial, em particular no contexto empresarial. Nessa série de vídeos, dentre outros assuntos, ressaltamos o protagonismo da Igreja Católica em momentos históricos cruciais, como na reconstrução da civilização ocidental após a queda do Império Romano, por exemplo. Isso para ressaltar a legitimidade da Igreja para tratar de temas que impactam a sociedade, e em especial, questões que envolvem empresários e trabalhadores. Para concluirmos esta série de vídeos sobre a busca pelo compromisso essencial, vamos conhecer a trajetória de um empresário, Rodolfo Leibels, que, mesmo sem seguir formalmente os ensinamentos de Santo Inácio, percorreu um caminho que ecoa os mesmos princípios espirituais e, assim, encontrou seu compromisso essencial, seu propósito. Permita-me abrir um parênteses. Talvez você se pergunte: por que recomendar os exercícios espirituais e recorrer às encíclicas, para então apresentar o exemplo de um empresário que conseguiu sem seguir essas práticas diretamente? Nossa intenção é apoiar sua trajetória nessa busca, disponibilizando um método que se mostra eficaz há séculos, agregando também a experiência e os ensinamentos da Igreja aplicados aos negócios, contribuindo para uma busca bem-sucedida. Se, como Rodolfo Leibels, você é capaz de intuir esse caminho, siga em frente. Ainda assim, cabe lembrar que, mesmo tendo percorrido essa jornada de forma intuitiva, o processo de tomada de decisões de Rodolfo demonstra uma surpreendente afinidade com as etapas dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Rodolfo enfrentou dilemas e desafios na sua vida profissional que o levaram a uma reflexão profunda sobre o propósito pessoal e sobre o propósito da sua empresa. Esse e muitos outros relatos estão em seu livro Navegar sobre a Economia, publicado pela editora Cidade Nova. Como vimos no vídeo anterior, o ponto de partida dos exercícios é o princípio e o fundamento, que nos convida a refletir sobre o verdadeiro propósito da vida. Para empresários, isso implica o equilíbrio entre a missão secular e a missão espiritual, entre a vocação e a missão, segundo a Mater et Magistra. Na busca por alinhar as decisões empresariais com seus valores fundamentais, Rodolfo iniciou sua trajetória com uma reflexão semelhante. Ele acredita que devemos começar por um propósito claro, saber aonde queremos chegar. Tudo parte de um propósito interior bem definido. Esse é o propósito da pessoa, não da empresa. Só depois surge o propósito exterior, que expressa a manifestação desse propósito interior. Então, a etapa seguinte é entender como alcançar essas metas. Rodolfo concluiu que o sucesso da sua empresa não poderia ser mensurado apenas pelo crescimento financeiro, mas, sobretudo, pelo impacto positivo que geraria na vida das pessoas, inclusive na sua. Assim, ele já estava alinhado com o princípio e fundamento de Santo Inácio. A primeira etapa dos exercícios é a purificação, em que somos chamados a reconhecer nossas fragilidades e a renunciar a hábitos que não se alinham aos ensinamentos cristãos. Para o empresário, isso pode significar abrir mão de práticas que, embora habituais no ambiente corporativo, vão de encontro à justiça, à ética e à caridade.
Rodolfo sempre fez questão de distanciar-se de projetos e pessoas desalinhados com seus valores. Assim como Santo Inácio propõe nos exercícios, ele buscou purificar suas práticas empresariais, promovendo e implantando uma cultura organizacional pautada nesses valores. Na segunda fase dos exercícios, o discernimento e a eleição assumem papel central. Nesse momento, somos chamados a escolher, de forma consciente, o caminho que nos aproxima da vontade divina. A meditação das duas bandeiras ilustra essa escolha. Seguir a bandeira de Cristo, que representa valores de serviço e amor, ou ceder à tentação do lucro e da autossuficiência, simbolizada pela bandeira de Lúcifer. A propósito de eleição, Rodolfo viveu um momento crucial de discernimento em sua trajetória empresarial. Seu pai, Kurt Leibels, um imigrante alemão, chegou ao Brasil pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Foi no Brasil que seus pais se conheceram, casaram-se e tiveram 2 filhos, Henrique, nascido em 1944, e Rodolfo, em 1948. Em 1966, seu pai fundou uma empresa de fundição de matrizes para a produção de automóveis que se tornou bem-sucedida. No entanto, como Kurt faleceu poucos anos depois, Rodolfo e seu irmão Henrique tiveram que assumir os negócios nesse momento difícil. Naquela época, Rodolfo estava cursando o 2º ano de engenharia, enquanto seu irmão estava prestes a se formar. Eles então decidiram que Rodolfo ficaria à frente dos negócios enquanto Henrique completaria seus estudos. Depois, Rodolfo retomaria a graduação e em seguida voltaria para a empresa. E foi assim que, trabalhando em conjunto, os negócios prosperaram, mesmo em meio à crise do petróleo de 1974. A empresa cresceu tanto que ambos se viram diante de uma questão fundamental. Eis o dilema e a decisão nas palavras de Rodolfo. Surgiu um questionamento entre nós sobre os objetivos da nossa empresa. Isso porque, se parássemos ou vendêssemos, poderíamos viver de maneira confortável o restante da nossa vida. O que fazer? Qual o propósito da empresa? Qual caminho deveríamos seguir? Concluímos que deveríamos continuar com a empresa. Mas desse momento em diante, colocaríamos um propósito no planejamento estratégico dela. Deveria testemunhar um novo agir econômico no mundo dos negócios e deveríamos dirigi-la em equilíbrio e com uma ética que não desse continuidade ao distúrbio social que tínhamos recebido da sociedade. Poderia-se dizer uma neurose coletiva, que fez nossa geração sofrer tanto. Embora Rodolfo não tenha realizado literalmente a meditação das duas bandeiras, sua escolha intuitiva refletiu a essência desse exercício de Santo Inácio. Ele optou pela porta estreita, comprometendo-se com a integridade e com a valorização genuína das pessoas. A terceira etapa dos exercícios nos coloca diante do caminho da cruz. Seguir Cristo significa abraçar a missão que Deus nos confia, aceitando as renúncias e os sacrifícios que essa jornada nos impõe. Para empresários, isso pode representar enfrentar pressões de um suposto senso comum mais permissivo, que muitas vezes tolera acordos duvidosos, quebra de regulamentações e, sobretudo, que se incomoda com aqueles que não aderem. Rodolfo compreendia que ser fiel ao seu compromisso essencial, seu propósito, seria desafiador, especialmente para adotar uma postura praticamente pioneira em seu setor e, de certo modo, no mercado como um todo. Esses sacrifícios também envolvem dificuldades e riscos que uma gestão participativa inclui. Compartilhamento de informações estratégicas com colaboradores de diversos níveis da organização tinha a intenção de engajá-los, incentivando-os a contribuir ativamente como coautores do destino da organização. Para Rodolfo, isso é uma consequência natural, já que seus funcionários participavam dos resultados. No entanto, a empresa sofreu duros golpes, como o vazamento de tecnologias, por exemplo, o que prejudicou consideravelmente os negócios e evidenciou certas vulnerabilidades nesse modelo de gestão. Eu tive a oportunidade de perguntar a Rodolfo, ou Rude como é conhecido, se em algum momento ele considerou desistir desse modelo de gestão. A resposta dele foi curta, mas decidida. Muitas vezes, mas nunca desistimos.
A última etapa dos exercícios espirituais de Santo Inácio é a ressurreição, simbolizando renovação e esperança. Para o empresário comprometido com seu propósito essencial, essa fase representa o renascimento na sua vida pessoal e na empresa, em que as metas financeiras deixam de ser o único foco, cedendo lugar ao bem comum. Para esse nosso empresário, esse renascimento ocorre quando sua carreira, como ele mesmo descreve, deixa de ser apenas uma sequência de tarefas e passa a ser uma missão movida pela fé e pelo amor ao próximo. Em um ponto decisivo da sua trajetória, a empresa renasce e se torna instrumento de um novo agir econômico. Podem vivenciar valores que antecipam uma economia mais humana. Ao refletir sobre sua própria história, em que aqui fazemos analogia com a etapa da ressurreição, Rodolfo defende que o verdadeiro propósito dos negócios deve contribuir para uma sociedade mais justa e fraterna, onde lucro e sucesso são consequências naturais de um compromisso maior com o amor e o serviço ao próximo. O ápice dos exercícios espirituais de Santo Inácio é a contemplação para alcançar o amor. Uma reflexão que visa reconhecer o amor divino presente em toda a criação e nos inspira a responder com gratidão e entrega. Aplicada ao contexto dos negócios, essa prática nos ajuda a ver as empresas não apenas como ferramenta de geração de riquezas, mas como espaços para promover e viver valores que reflitam esse amor. Rude defende o papel transformador que uma empresa pode assumir na sociedade, observando que uma organização baseada no compromisso com o bem comum não só promove prosperidade, mas também valoriza colaboradores e clientes como pessoas e não apenas como recursos ou consumidores. Esse modelo de gestão, como ele sugere, exige do empresário clareza de propósito e a disposição de colocar o amor ao próximo acima do lucro. Rodolfo demonstra que, ao conduzir uma empresa com base nesses princípios, o empresário não apenas cumpre sua vocação como empreendedor, mas também sua missão, respondendo ao chamado divino de servir a Deus por meio de suas ações diárias. Dessa forma, ele influencia positivamente todos à sua volta e, em última instância, contribui para a construção de um mundo mais justo e compassivo. Assim, a contemplação para alcançar o amor nos convida a transformar nossas empresas em verdadeiros testemunhos do amor de Deus, tornando os negócios uma expressão concreta de serviço em que cada ação busca criar algo que transcenda interesses individuais e beneficie a sociedade como um todo, um compromisso que se traduz em um verdadeiro legado para a eternidade. Ao longo desta série de vídeos, nós integramos os ensinamentos das encíclicas papais, os exercícios espirituais de Santo Inácio e a vivência de vários empresários em todo o mundo, com o objetivo de nos despertar para um chamado inspirador, identificar e cumprir nosso compromisso essencial, ou nosso propósito. Exploramos reflexões profundas sobre o papel social e espiritual dos negócios, e vimos exemplos de vidas transformadas como a de Rodolfo Leibels, o Rude, que provam ser possível harmonizar o propósito pessoal e a missão empresarial, fazendo das empresas autênticos negócios que servem as pessoas e são viáveis no mercado. As experiências compartilhadas por esses empresários se constituem num testemunho vivo de que o compromisso essencial não é um ideal distante, mas uma possibilidade concreta, necessária e urgente. Ao integrar o serviço a Deus às decisões empresariais, encontramos não apenas realização pessoal, mas também a oportunidade de promover um modelo econômico mais fraterno, em que amor e justiça permeiam o cotidiano organizacional. Que nós possamos, assim como esses empresários, encontrar nosso compromisso essencial e, dando testemunho concreto disso, inspirar novas gerações no coração do mundo empresarial. Olha aí, até rimou. Nos próximos vídeos, iremos explorar como esse novo agir econômico, que Rodolfo já vivia intuitivamente desde os anos 1970, foi formalmente proposto ao mundo em 1991 e instituído a partir do Brasil, causando grande impacto e influenciando empresários em todo o mundo. Iremos conhecer juntos a Economia de Comunhão, a EDC. Até lá então,